tema da aula de hoje é comunicação, um desafio dentro do casamento. Para iniciar, nós vamos ler um texto bíblico que está lá em Provérbios 15:1, que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Bom, amados, isso é fato, né? Como a gente vai lidar com o casamento, vai lidar com a comunicação do casal, normalmente uma falha na comunicação sempre tem uma consequência. Se essa falha for para ruim, ela acaba gerando a ira. Se, por exemplo, a palavra resposta ríspida. Agora, se essa falha for para o bem, por exemplo, uma resposta branda, ela desvia a fúria. Então, nós temos que saber o seguinte: em todo o tempo que nós possamos aprender a conversar e dialogar com o cônjuge. A aula de hoje ela está totalmente baseada no nosso livro, que é Comunicação, um desafio dentro do casamento. Esse livro nós escrevemos junto com os outros 4, só que esse daqui foi editado. Então, a gente vai mandar esse livro para vocês poderem fazer os exercícios, porque nós vamos falar desses exercícios aqui de dentro, ok? Então, eu primeiro quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já foram em alguma montanha-russa? Já foram em algum parque de diversões? Vocês já viram que normalmente a montanha-russa ela tem subida, descida, vai para um lado, vai para o outro? A gente costuma dizer que o nosso relacionamento é como se fosse uma montanha-russa. Ao mesmo tempo que a gente está lá embaixo, a gente está lá em cima, ao mesmo tempo que a gente vai para a direita, a gente vai para a esquerda. O que nos norteia é sabermos diferenciar o estado de espírito um do outro, que muitas vezes a gente não consegue, como é que eu vou dizer para vocês, não consegue ultrapassar a barreira, ok? Vamos para uma tela para vocês poderem ler. Eu estou querendo pegar o mouse. Vamos ler junto essa mensagem de abertura, tá? Na verdade, o que nós queremos é mostrar para vocês um pouquinho do que é o princípio número 1 do Ministério Casamento na Rocha, do nosso ministério. Se você quer ter um casamento sólido, à luz da palavra de Deus, nós estamos aqui para ajudá-los. Mas não se faz omelete sem quebrar os ovos. Não se torna um campeão de natação sem pular na piscina. Para se construir um casamento sólido, é necessário aprender a viver juntos e muitas vezes desaprender para reaprender. E para tal, a ausência de julgamentos é fundamental. Pense nisso. Parabéns pela sua decisão de participar deste curso. Uma nova fase na sua vida conjugal começa hoje. Prepare-se, pois às vezes é necessário uma tonelada de cascalho de informações para extrair 1 grama de ouro de percepção, aprendizado e conscientização. Então, aproveite os ensinamentos deste curso e pegue as pedras brutas, coloridas, polidas ou as preciosas que encontrar no meio do caminho e utilize-as para transformar seu casamento em tudo aquilo que você sempre sonhou. Muito obrigado, bom aprendizado para todos vocês. Amém? Normalmente a gente para pensar no que é uma pedra bruta. Como a gente chega até uma pedra preciosa ou até uma pepita de ouro, por exemplo. Normalmente, o mineiro, né, o escavador, ele vai lá, ele escava, ele tira uma pedra grande e dessa pedra ele vai quebrando até encontrar um pedacinho assim, que é uma outra pedra, que é a pedra preciosa, como o diamante ou o ouro em si. Acontece que até chegar o processo de extrair essa pedra preciosa, existe muitas quebras.
Primeiro existe um momento em que eles colocam a dinamite, implode tudo e aí vai pegando os pedaços de pedra. E também tem aqueles momentos em que encontra uma pedra desse tamanho e tem que ir diminuindo. Só que o que eles precisam fazer para poder chegar nessa pedra pequenininha que é a pedra preciosa? Eles precisam trabalhar com cuidado. Por quê? Porque se eles não tiverem cuidado para chegar, ter acesso a essa pedra preciosa, eles vão acabar danificando essa pedra. Ou, em questão, o ouro, vão acabar quebrando o pedaço do ouro. E o que acontece? Eles acabam perdendo valores. A gente, diante dessa analogia toda, a gente consegue visualizar o casamento. O casamento é como se fosse uma pedra bruta. São pedras preciosas dentro de uma pedra desse tamanho. E se nós não tivermos cuidado para poder chegar nessa preciosidade que é o relacionamento, que é a vida a dois, a gente acaba quebrando e perdendo o valor sentimental, perdendo o valor de amor ao próximo. A gente acaba perdendo a vontade de estar junto. Então, que nós possamos, diante de toda essa reflexão, a gente possa entender o seguinte: o casamento é como se fosse uma pedra preciosa, que precisa, até ser encontrado, precisa ser lapidado e trabalhado de forma que a gente não fira e nem machuque um ao outro. Entenderam? Isso é o casamento. Hoje nós vamos aplicar o módulo 1 do nosso curso, que, como vocês já sabem, é um curso feito em 8 módulos. Esse é o módulo 1. São 8 módulos semanais. Cada semana nós vamos falar de um assunto. Quem já teve acesso à grade programática do curso, lá tem os assuntos, quais são os módulos, os assuntos que nós vamos falar durante cada módulo. E hoje é o módulo 1, que é a comunicação. E para falar de comunicação, nada mais justo do que a gente falar para vocês o que é comunicação. Comunicação é o ato ou efeito de comunicar-se, ou seja, emitir, transmitir e receber mensagem. É a capacidade de trocar ou discutir ideias, dialogar, de conversar com vistas ao bom entendimento do casal ou da família. A gente costuma pensar e analisar diante a tantos casais que nos procuram, porque eles têm certas dificuldades na comunicação. E uma das coisas que a gente costuma dizer é que, normalmente, os órgãos de pesquisa dizem que o maior problema de separação e divórcio na família é finança, é incompatibilidade de gênios, não tem mais amor e nada. Só que nós, diante de todo o estudo, de todo a preparação que nós tivemos em relação a tratar casais, que tem mais ou menos uns 10 anos que a gente já faz isso, diante de todas as reclamações e queixas dos casais, a gente acabou percebendo que 90% das queixas era uma má comunicação. Então a gente começou a perceber, peraí, mas se tem uma má comunicação, como que eles resolvem o problema das finanças? Se tem uma má comunicação, como resolve o problema sexual? Se tem uma má comunicação, como que resolve o problema dos filhos? Então, ou seja, a comunicação, ela é a base de todo relacionamento, de todo o processo que precisa ser tratado. Então, se a gente tem um déficit na comunicação entre um e outro, a gente acaba perdendo alguns, como eu falei antes, alguns valores. Perdemos o valor do companheirismo, perdemos o valor da amizade, perdemos o valor do respeito. Principalmente. E a falta de comunicação, ela é terrível, principalmente em relação ao respeito. O grande problema da falta de comunicação num relacionamento é que, na maioria das vezes, essa falta de comunicação que existe entre o casal, na maioria das vezes, ela afeta não somente o casal, não somente o marido e a mulher, mas também os filhos.
principalmente os filhos. As pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que estão à nossa volta. São as pessoas que mais sofrem com essa falta de comunicação que acontece entre nós casais. Esse é um problema muito sério, porque por falta de comunicação, às vezes falta até alguma coisa dentro de casa para um filho, e por não existir comunicação entre o casal, um não se comunica com o outro para o outro saber o que tem que ser feito. E com isso, muitas das vezes, quem sofre são os filhos. Né? Nós costumamos dizer que é muito importante se comunicar, é muito importante ter comunicação. Aqui nós colocamos para vocês um modelo de comunicação e como é feita a comunicação. Fique à vontade. Comunicação e percepção. Aqui, vocês estão vendo na tela, são os fatos. Os fatos que ocorrem no dia a dia do casal, da família, no dia a dia do homem, da mulher. E nós temos a base sensorial aqui. A base sensorial é basicamente toda a forma de percepção de um diálogo, porque nós temos vários tipos de diálogo, de comunicação. Nós temos aquela comunicação no olhar, que um olha para o outro assim, um olhar de amor. Tem muitas vezes de ódio, querendo. Muitas vezes aquelas caras e bocas que às vezes um cônjuge faz alguma coisa que o outro não gosta, já faz. Isso aqui é um tipo de comunicação. Também temos a comunicação verbal, que a gente fala, o outro escuta, e também temos a comunicação do tato, que é o toque, é o carinho, mão na mão, andar de mãos dadas. E isso daqui tem muito casal perdendo isso aqui, ó. Andar de mãos dadas. Então, essa é a nossa base sensorial. E muitas vezes, quando a gente percebe ou recebe algum tipo de estímulo, a gente tem a forma de percepção aqui, ó. A forma de percepção, se vocês estiverem percebendo a figura, vocês conseguem ver que ao redor da figura, ela é toda clara. Só que, dependendo de como está vindo essa comunicação, ela se torna, tá vendo que está numa lente escura? Ou seja, o que está sendo visto de forma clara, o que deveria ser visto de forma clara, na verdade está sendo visto de forma obscura. Então, essa aqui é a nossa percepção. E levando em consideração isso, o que acontece? Quando a gente tem essa percepção, como é que eu vou dizer, alterada, cadê eita! Quando a gente tem a nossa percepção alterada, a gente acaba tendo outras... Tá vazando. É porque você está apertando. Nós andamos tendo outros tipos de visão. Visão. Isso a gente costuma dizer, eu gosto muito de fazer uma comparação disso. Quando não há comunicação, a gente tem nós temos o hábito de ver uma coisa de uma forma e reagir de outra forma, totalmente diferente do que realmente nós estamos vendo. Muitas vezes as coisas estão acontecendo de uma forma e nós estamos enxergando ela de forma diferente. E às vezes não é nada daquilo que a gente está enxergando. E como não há diálogo, aí a gente não tem como resolver esse problema. Você quer ver um exemplo disso? Vocês vão entender. Isso acontece muito com marido ou mulher ciumentos, com casais que têm problema de ciúmes dentro do relacionamento. Tá? Muitas das vezes, esse casal não se comunica, não há comunicação entre o casal. Então, por não acontecer comunicação, não ter um relacionamento de comunicação entre eles, o que acontece? Se o homem para e dá uma boa noite para a vizinha, a mulher já enxerga aquilo como um ato de traição. E como os dois não conversam, não se comunicam, tá? Não há confiança. E, consequentemente, se não há confiança,
o que acontece? Vai gerar discussões. Por quê? Porque faltou comunicação. Porque a forma dela enxergar, ela já viu aquela situação do marido cumprimentando a vizinha como algo errado, quando simplesmente foi um ato de educação. Quando simplesmente foi um ato de educação. Entenderam essa comparação? Foi uma forma obscura de ver as coisas. E aí, o que acontece com o nosso cérebro? A gente percebe, recebe a informação e, normalmente, quando ela está sendo vista de uma forma deturpada, como vocês estão vendo aí a imagem, a nossa reação é o quê? Omitir, generalizar tudo, distorcer os fatos, criar valores que não existem, criar crenças, como o pastor falou, que poxa, agora eu acredito que ele está dando em cima dela. Ou então fala, tá vendo? Olha lá, ela tá indo lá ficar fofocando sobre a nossa vida com o pessoal do salão ou com a mãe dela. Entenderam? Então, e também tomamos decisões precipitadas e normalmente a gente acaba guardando isso na nossa memória. Porque a nossa memória, ela tende a guardar, o nosso cérebro, ele tem mania, né? Eu gosto de falar assim, a guardar tudo aquilo que é ruim. A pessoa só se torna boazinha quando ela morre. Nossa, era tão boazinha. Nossa, olha só, era um amor de pessoa. Nossa, esse marido era ótimo. Nossa, essa esposa tão favorosa, aquela que fervorosa. Nossa. Mas esquece que quando estamos convivendo, a gente só guarda o que é ruim. A gente só guarda o que não traz união para o casal. Por exemplo, guarda as palavras ríspidas, guarda as ignorâncias, guarda os olhares feios, guarda os gestos que não condizem, guarda agressões físicas, guarda agressões verbais. O nosso cérebro é assim. Então, como a gente está vendo a representação, eu estou com medo de botar e sair de novo. Vamos lá. Como vem a nossa representação da omissão da nossa reação, ela tem uma representação interna. Na representação interna, ela gera um estado e esse estado gera uma fisiologia. E dessa fisiologia gera um comportamento. Assim é tratado o cérebro humano. Ela tem o psique que nós falamos, né? Tudo que a gente recebe, o nosso cérebro, ele processa de uma forma onde ele cria alguns estados e esses estados podem nos fazer mal ou bem, como o estado de estresse, que ele é totalmente influenciável em nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, criando infecção, fadiga, perda de confiança, propensão ao acidente, indecisão, raciocínio confuso, preocupação. Assim acontece muitas vezes em relação à fisiologia, o que acontece dentro do nosso cérebro. Então, nós devemos tomar muito cuidado com o tipo de comunicação que a gente aborda. Por quê? Porque se nós não tivermos um bom diálogo dentro de casa, isso cria algo muito sério. Como nós falamos em nosso livro, quem tem o livro já leu, como, por exemplo, a situação do filho que pediu para o pastor presidente para poder fazer com que eles morassem dentro da igreja, porque o pai dentro da igreja era o melhor pai do mundo. Era um pai que dava carinho, que dava amor, que dava atenção, e no final, dentro de casa, ele era um carrasco, era o pai que brigava, era o pai que só sabia brigar, gritar com a mãe, que só sabia bater na criança. Ou seja, a gente consegue perceber essas mudanças. E eu falo para vocês o seguinte, se nós não soubermos lidar com a forma de nos tratarmos dentro de casa, nós temos o real poder de acabar com o crescimento e com o psicológico dos nossos filhos, assim também como o nosso cônjuge. Falo isso para as esposas e falo isso para os esposos, porque nós devemos saber o seguinte, saber conversar de forma saudável, ela traduz para a gente equilíbrio, nos mostra que somos pessoas equilibradas. Agora, quando a gente não consegue conversar de forma saudável, vamos dizer assim,
a gente passa o desequilíbrio. O desequilíbrio, uma pessoa totalmente desequilibrada não é legal, muito menos para a sociedade. Entenderam, amados? Vamos para o próximo. Diante de todo esse tempo de estudo, a gente percebeu que os casais têm nos procurado e, como eu falei antes, a maioria dos assuntos, a maioria dos problemas dos casais eram uma má comunicação. Agora nós vamos entrar um pouquinho na nossa área, que é coaching. Nós vamos entrar um pouquinho na área do coaching, coaching de relacionamentos. Eu quero falar um pouquinho, antes de entrar no tema, eu quero falar um pouquinho o que é coaching para vocês. E por que coaching de relacionamento e por que curso de coaching para casais. O coach é uma profissão que ela tem crescido muito, apesar de muitas críticas, ela tem crescido muito e está sendo assim alvo de muita crítica. Alvo de muita crítica. O coach tem sido alvo de muita crítica, porque ele é um profissional que ele trabalha com ferramentas. Ele trabalha com ferramentas tipo as que vocês vão começar a conhecer hoje. O coaching, o trabalho do coaching, nós resumimos o trabalho do coaching para quem não conhece ainda. O que o coaching faz é pegar a pessoa no estado em que ela se encontra, a qual nós denominamos o ponto A, e levá-la para o ponto B, através de um trabalho. Quem viu o nosso folder, eu esbocei isso bem no nosso folder, levá-la do ponto A ao ponto B, através das ferramentas que o coach usa para poder fazer essa transformação, buscando dentro do próprio coach, que no caso é o cliente, tá? O nome que se dá ao cliente do coach é coach, buscando no próprio coach as ferramentas, o que acontece com ele, para que a gente possa tratar isso dentro dele e, consequentemente, liberar, porque nós acreditamos que tudo que causa a barreira na nossa vida, tudo que causa problemas na nossa vida é consequente de coisas que aconteceram lá atrás, de coisas que aconteceram. Eu vou te dar um exemplo. Quando você pega um casal, nós trabalhamos com casais há mais de 10 anos, então nós podemos falar isso tranquilamente. Quando nós pegamos um casal muito problemático, e nós vamos levantar a vida do casal anteriormente, do homem e da mulher, quando nós vamos descobrir esses problemas deles, vêm lá da família de casa, da família do pai, do marido, da família da mãe, da esposa. Vem de lá. Esse é o problema. Essa é a questão. Então, nós temos que buscar um tratamento lá atrás, tratar o que foi machucado lá atrás no passado, para poder que essa ferida cicatrize, que essa ferida cicatrize e que hoje consiga viver. Porque normalmente é isso que acontece. E quando nós pegamos uma família muito bem estruturada, nós vamos ver porque esse casal, esse marido ou essa esposa nunca teve problema nenhum com o pai que bebia, que era alcoólatra, que era isso, que era aquilo outro lá no passado. Vocês entenderam? Se não entenderam, ficou alguma dúvida, pergunte no chat, que no final nós vamos responder para vocês. E um belo dia, eu e Carla, descobrimos o coach e ficamos sabendo, porque o coach antigamente ele era usado somente em empresas, com o objetivo de transformar empresas, de pegar empresas que estavam em grandes dificuldades, e o coach, o profissional, pegava os executivos, os empresários executivos dessa empresa, tratava
o que tinha que ser tratado, com as ferramentas que se tinha para tratar, e fazia com que, através desse trabalho, essa empresa se consolidasse e voltasse a crescer. Estudando, nós descobrimos isso. E um belo dia nós pensamos, gente, se uma pessoa, se uma profissão é capaz de pegar uma empresa, um cara numa empresa e fazer ele se transformar para essa empresa crescer, voltar, sair lá do buraco que ela se encontra e ser potência, tá, no mundo dos negócios, o que esse profissional, o que um profissional desse não seria capaz de fazer com um casamento? Porque o casamento, ele nada mais, nada menos é do que uma empresa. Do que uma empresa. A diferença de uma empresa para outra é que uma empresa secular, a gente prefere comentar, falar assim, ela tem... pode ser desfeita, né? Não, ela pode ser desfeita. A qualquer momento. Uma sociedade pode acabar. E o casamento não pode, a sociedade de casamento não pode. Outra coisa, a empresa, todo investimento dela, ele é gerado visando lucro, renda. O casamento, todo investimento não tem lucro rentável, monetário, de dinheiro, né? O casamento, a gente investe, vamos dizer, num fundo perdido, que é o quê? A gente investe em algo à frente, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente espera ter um retorno. O casamento é assim, diferente da empresa, que ela é somente visando lucros financeiros. Exatamente. Pega água para a gente. Exatamente. Então, o que nós chegamos, qual foi a conclusão que nós chegamos com esses nossos estudos? Nós chegamos à conclusão que nós poderíamos ir estudar a profissão de coach, ir estudar o que era coach, fazer cursos e tudo mais, para que nós pudéssemos ver o que nós poderíamos tirar do coach, dessa profissão, e trazer para o nosso trabalho, que é o trabalho com casais. E fizemos o curso, fizemos esse curso várias vezes, até temos várias formações hoje, e depois, como ele é um curso, vamos chamar assim, secular, que ele é um curso feito para o comércio, né, empresarial, visando somente lucros financeiros, nós pegamos tudo isso e adaptamos, depois de formados, adaptamos tudo isso para o tratamento de casal e de famílias. Então, é o que nós vamos começar a ver agora, o que vocês vão ter oportunidade de conhecer daqui para frente, várias ferramentas de coach para serem usadas dentro do nosso casamento. Vamos começar pelo ciclo vicioso da má comunicação. Esse ciclo vicioso da má comunicação, nós criamos ele a partir do princípio de que sempre um diálogo começa através de um assunto abordado. De repente, tem um debate, depois o impasse, logo depois os ânimos se esquentam, depois tem as acusações e afrontas, depois alguém desiste e logo em seguida... Mas você vai ficar falando o tempo todo assim? Ué, eu estou explicando, você está vendo? Mas o tempo todo você não para de falar. Mas não é para explicar o negócio? Mas você não para de explicar. Deixa que eu também quero falar algo. Você só sabe falar, fala o tempo todo. Não, para, eu comecei a falar. E além de tudo, agora. Você está falando, ainda está cuspindo na tela ainda. Para de falar um pouco, daqui a pouco você vai manchar a câmera. Olha só, tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode parar, porque todas as vezes que a gente começa a falar isso, você começa a me cortar. Não, eu não estou te cortando. Cara, já vem você entrando na defensiva. Já vem entrando você se defendendo, achando que eu estou te acusando de alguma coisa. Pode parar com isso. O que é isso? Poxa, você está voltando a ser o Roberto de antes? Não estou voltando a ser nada. Agora vai você voltar lá atrás para poder me criticar do que eu era e que eu deixei de ser, que eu fui, que eu não sou. Pode parar com isso, porque você está achando que só porque você antigamente podia fazer o que você queria, agora você está querendo fazer de novo? Não é questão de querer falar, deixa, não quero saber de nada, não. Quero saber de nada, não, porque senão eu vou falar coisas que você precisa ouvir, mas eu não preciso falar. Você pode parar porque eu não preciso ouvir nada. Quem está errado aqui é você. Eu estava explicando um negócio direitinho, agora você está querendo avacalhar a situação? Não, deixa para lá.
É isso aí. Viram? Puderam ver? Entenderam o que é o ciclo vicioso de uma má comunicação? Primeiro, nós Sim. abordamos um assunto, perdão. Nós abordamos um assunto. Pode continuar. Depois, teve uma palavra, né, uma rispidez, logo gerou um debate, logo teve um impasse. De repente, a gente fica estressado, logo tem acusações, afronta. Logo depois, alguém desiste e fica quieto. Deixa para lá até o outro assunto ser abordado e aí largar tudo para lá de novo. E assim vai, e assim vai. E sabe o que acontece com o relacionamento? Acaba se desgastando, É esfriando. isso é que é uma discussão. Vocês viram como é a nossa discussão? Vocês viram? O problema surge do nada, de apenas um ponto de vista diferente. O meu ponto de vista era de que ela estava falando muito. Mas e o meu ponto de vista era que eu queria explicar o negócio. Que ela queria explicar. Era exatamente o que estava acontecendo. Isso causou um debate. Esse debate se tornou um impasse. Aí os ânimos esquentaram, como ela disse. Aí nós começamos a nos acusar. Aí quando começa a discussão, no meio das discussões começam as acusações. Acusações estas que não vão levar a nada. A lugar algum. A menos, melhor falando, vão levar, né? Vão levar. A gente sabe muito bem aonde. Briga, mais discórdia. Mais briga, discórdia. Aquilo ali, até um ponto em que um dos dois vai desistir e vai se calar. Quando ele se calar, o outro vai continuar falando, até se cansar. E aí, o que vai acontecer? Cansou, calou e vamos aguardar a próxima discussão, o próximo assunto abordado. Quando poderia, no máximo, eu ter tido uma reação com ela em que eu mostraria para ela que ela estava falando muito e que ela não precisava continuar falando mais. Ela ia dar por encerrado, se houver uma boa comunicação entre o casal, ela ia dar por encerrado e nós íamos trocar de assunto e não iria haver discussão. E muitas vezes na nossa casa é isso que acontece, por causa de uma xícara que está suja na pia, por causa de uma toalha que deixou jogada no chão, né? Quando simplesmente um conselho que a gente deu uma vez, e eu agora me lembrei disso, a gente simplesmente aconselhou a esposa, pega a toalha todas as vezes que ele jogar a toalha no chão, simplesmente, mas eu vou pegar a toalha? Ele toma banho, joga a toalha em cima do sofá e todas as vezes eu vou pegar a toalha? E nós dissemos para ela, pega. 15 dias você vai ver o resultado. E em 15 dias ela viu o resultado. Simplesmente ele começou a colocar a toalha diretamente no varal, porque ele ficava sem graça porque ela não falava nada por causa dele jogar a toalha. Ou seja, ele estava tão acostumado com ela falar por causa dele jogar a toalha em cima do sofá, ou no chão, ou em cima da cama, largar a toalha molhada lá depois que tomava banho, que para ele era uma coisa normal. O dia que ela parou de falar e começou a pegar a toalha e botar no varal, ele estranhou aquilo. E aí aquilo deixou de ser normal para ele. E aí ele preferiu começar a guardar a toalha. Por quê? Porque todas as vezes que ele ia jogar a toalha em cima do sofá, inconscientemente ele se lembrava dela pegando a toalha e botando no varal. E aí ele começou a pegar. Isso foi um fato verídico que aconteceu. Um casal que nós tratamos com eles. Nós tratamos eles. E aí, diante de todo, voltando e terminando a roda da vida, o ciclo vicioso, diante disso tudo, sempre numa discussão acalorada, vamos dizer assim, acontece sempre nesse momento cinismo, pirraça, afronta, desrespeito, crítica e sempre alguém remói o passado. Sempre o passado que no lugar dele devia ficar lá atrás, ele vem estragar o nosso presente e a começar a influenciar e afetar o futuro. Então, quando vocês tiverem oportunidade de conversar, dialogar ou que for surgir algum impasse, por favor, nada de cinismo, nada de pirraça. Anotem isso, gente. Sem cinismo,
sem pirraça, sem afronta, sem desrespeito, sem crítica e, de preferência, deixe o passado no passado. Viva o presente de forma saudável. É muito triste um relacionamento onde o nosso lar deveria ser o único lugar que a gente pudesse querer estar e no final acaba sendo o único lugar onde ninguém quer ficar. A gente não quer estar, né? Essa é a realidade, né? Muitas vezes é justamente onde a gente não quer estar de jeito nenhum, né? E aí, diante disso tudo, a gente começa a entender o seguinte. Eu gosto de falar muito sobre a analogia da borboleta. Vocês já viram uma borboleta? Antes da borboleta se tornar aquele animal lindo, aquela lindinha que a gente até põe na mão assim, ai, posa aqui, borboleta amarela, tipo assim, desse jeito. Ela é uma lagarta asquerosa, feiosa, que todo mundo tem nojo e medo de botar a mão e até de se queimar, porque dizem que ela até tem uns negócios dela que queimam os dedos, né? Então, as pessoas não têm asco dela. Só que quando a lagarta vira uma borboleta, as pessoas querem ver, as pessoas acham lindo. Olha que lindo borboleta na flor. Nossa, olha só, pousou uma borboleta branca na minha mão. E aí eu costumo dizer o seguinte, o que aconteceu com essa lagarta, que era um bicho feio, asqueroso e que causava pânico nas pessoas, para ela poder se tornar algo lindo que é sinônimo de liberdade, vamos dizer assim. Sabe o que aconteceu? No momento em que ela começou vamos dizer assim, ficar velha, vamos dizer assim, porque teve um período da lagarta, né? Então, quando ela começou a ficar velha, ela começa a querer se transformar em algo melhor. Então, chegou um momento onde ela faz uma casinha ao redor dela e fica lá dentro um tempo, sofrendo uma transformação. E desse tempo, ela começa a mudar e logo sai dali de dentro uma coisa linda. O que aconteceu ali dentro daquele casulo? Aquele casulo foi o lugar onde ela teve o tratamento, onde ela deixou de ser asquerosa, feia, nojenta, para se tornar algo lindo, que um sinônimo de liberdade. Então a gente começa a pensar o seguinte: o que é o nosso lar hoje? O nosso lar nada mais é do que um casulo. É o lugar onde a gente se transforma, é o lugar onde a gente se renova, é o lugar onde a gente recarrega as baterias, é o lugar onde a gente brinca, é um lugar onde a gente ri, é o lugar onde a gente chora, é o lugar onde nós nos tornamos pessoas melhores, é o lugar onde nós somos nós mesmos, onde a gente não precisa de máscara, porque máscara a gente coloca todo dia para ir para a rua, para ser algo que normalmente não somos. Nós, dentro de casa, somos o que somos realmente. Então, por que não fazer deste momento a dois, em família, algo prazeroso, algo de crescimento mútuo, algo de crescimento do casal? Por que não? Por que a gente não, ao invés de chegar dentro de casa e começar briga, discórdia, desentendimento, a gente não chega em casa e fala: e aí, meu amor, como foi seu dia? E aí, nossa, meu dia foi com as crianças, tal. Nossa, poxa, eu também fui bem difícil, mas vamos lá, nós dois juntos vamos vencer, vamos conseguir, vou te ajudar na tarefa de casa. Ah, amor, que bom que você vai me ajudar na tarefa de casa, pode deixar que eu estou terminando a jantinha para você. Sabe, são detalhes que passam assim, ó, despercebido. E aí, o momento onde a gente tem que ser o melhor momento da nossa vida, que é estar com o nosso cônjuge, sendo o nosso porto seguro, se torna algo totalmente... O único lugar que a pessoa não quer estar é dentro de casa, porque dentro de casa só tem discórdia, briga, gritaria, xingamento, palavrão, essas coisas todas. E aí acontece o quê? Não quer estar dentro de casa, não quer crescer. Por quê? Onde está o erro aí?
Onde foi cortado a fonte de energia para poder crescer, né? Para que o casal pudesse ter transformação. A gente costuma dizer que muitas das vezes, vocês lembram lá atrás da visão, lá atrás, no início, quando nós falamos da forma de ver as coisas, eu gosto de fazer uma comparação nessa questão da vida do casal. Muitas das vezes, as coisas estão indo mal na nossa vida, muito mal. Ao nosso trabalho, a gente às vezes fica desempregado, não consegue emprego, as coisas estão indo mal, ou está trabalhando, mas os negócios estão ruins, só problemas. Filho carro doente, que só vive quebrando. E nós estamos olhando o tempo todo e dizendo que, poxa, tudo dá errado comigo, e aí chega dentro de casa, briga, discute o tempo todo, quebra o pau o tempo todo, um nível de estresse dentro de casa, onde ninguém tem prazer de ir para dentro de casa, onde quem está dentro de casa não tem prazer de quem chega, né? Meu marido está na hora de chegar, poxa vida, que tristeza, que bom que se ficasse lá fora. O marido está indo, cara, que tristeza, eu tenho que ir para dentro de casa. Eu ouvi aquela mulher falar igual a maritaca na minha cabeça. Ou então a mulher fala assim, meu Deus, ele está voltando. Ai, Jesus, o que eu vou fazer? Ai, eu vou ouvir ele falar na minha cabeça, ele vai brigar, ele vai gritar, ele vai chegar. É desse jeito. Eu prefiro ficar na rua, porque na rua eu estou tranquilo com meus amigos e tudo, mas as desgraças estão acontecendo uma atrás da outra. Eu costumo dizer o seguinte, cuidado, muito cuidado, porque normalmente quando as coisas vão mal lá fora, é porque dentro de casa está tudo errado. Tudo errado. E por você não conseguir ter uma família estruturada, uma casa estruturada, você não consegue fazer mais nada na vida com estrutura. Você não consegue fazer nada estruturado. Você não consegue ter um trabalho. Você não consegue trabalhar tranquilamente. Você não consegue que o seu chefe dê valor a você. Você não consegue que a sua empresa prospere. Mas não é porque a sua empresa não tem que prosperar. Ela tem sim. O problema é que você pega todos esses problemas e leva para dentro de casa e transforma a sua vida dentro de casa num inferno. E uma coisa leva a outra. Você está conseguindo me entender? Uma coisa leva a outra e você não consegue ter tranquilidade. A primeira atitude que você tem que fazer, aí você quer resolver o problema da sua empresa, você quer resolver o problema do seu trabalho, você quer resolver o problema da casa da sua mãe, você quer resolver o problema da casa do seu pai, você quer resolver todos os problemas dos outros. E a sua casa continua um inferno. E você quer resolver o problema do amigo, não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver com a história. Eu vou dizer para você o seguinte, estruture a sua casa. Primeiro, estruture a sua casa. Acerte a situação dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Acerte a situação dentro da sua casa. Passe a viver, a ter prazer de viver dentro da sua casa, dentro do seu casulo. A sua casa tem que ser o seu casulo, onde você tem prazer, tem que ter prazer de estar. E a partir do momento que você fizer isso, você vai ver como as outras coisas vão começar a fluir na sua vida. Você vai ver como tudo vai mudar na sua vida, como o emprego vai começar a resolver, como o seu chefe vai começar a te dar valor, porque você vai começar a agir diferente. E como a sua esposa vai começar a te amar mais e como o seu esposo vai começar a te enxergar. Então, tudo é questão de percepção. Eu só vou dar um exemplo para vocês para poder ilustrar essa situação rapidinho, que a gente já está na hora de encerrar. A gente tinha um casal muito bem de vida, um casal muito bem de vida, conhecido nosso, uma situação financeira muito boa, tranquilo,
muito bem, mora muito bem e tem uma vida muito tranquila financeiramente. E de uma hora para outra, eles começaram no relacionamento deles a criar problemas dentro do relacionamento deles. E isso começou a trazer consequências na empresa dele. E a empresa dele começou a andar para trás. Problemas de funcionário, justiça, funcionário levando eles na justiça, funcionário roubando eles, e começou a dar tudo. Caiu as vendas, uma problemaiada danada dentro da empresa. E dentro de casa, pior ainda, porque ele não aguentava mais ouvir a voz da mulher dele, segundo as próprias palavras dele, ela não aguentava mais ouvir a voz dele, e assim, aquele inferno dentro de casa, os dois. Ela todos os dias chorando por causa disso. E nós fomos trabalhar com esse casal. E chegamos para esse casal e dissemos para eles que a primeira coisa que eles precisavam resolver era estruturar a casa dele, porque a partir do momento que eles estruturassem a vida deles a dois, a partir do momento em que eles começassem e voltassem a ter um bom relacionamento entre os dois e a viver bem os dois, eles iam conseguir resolver os problemas da empresa deles. Preciso falar para vocês qual foi o resultado? Claro, foi um processo. Demorou? Demorou. Não foi feito da noite para o dia para consertar. Assim como para estragar também não foi da noite para o dia. Mas que consertou, consertou. Agora, precisou de quê? De quebrar os ovos. Precisou de quê? Pular na piscina, como nós dissemos lá no início, o texto de abertura do curso, né? E hoje eles estão bem, graças a Deus. Primeiramente, agradecendo a Deus. E segundo, de ter aberto os olhos deles para isso, né? De ter nos usados para isso. E segundo, a eles próprios que aceitaram pular na piscina e aceitaram, como a gente disse lá no início, quebrar os ovos. Quebrar os ovos e eu fazer queria desconstruir para reconstruir, né? Agora, se vocês olharem a próxima tela, nós temos o que é também mais uma ferramenta de coaching muito usada nas grandes empresas, que é a roda da vida. Nós pegamos essa roda da vida que é usada nas grandes empresas e transformamos essa roda da vida, trouxemos ela para o casamento e transformamos ela na roda da vida para casais. Isso é um exercício que vocês vão fazer para a próxima aula. Vocês que já têm o nosso livro, que já adquiriram o nosso livro, já adquiriram o material didático do curso, vocês já têm essa roda da vida no livro de vocês. Vocês que ainda não adquiriram, tá? Podem adquirir durante a semana para poder, depois nós vamos falar disso, para estar participando da próxima aula e estar fazendo esse exercício da roda da vida, ok? Bom, Alessandro estava na aula de ontem, né? Alessandro estava. Não, Alessandro não estava não. Não era Alessandro não. Era Alessandro? Aqui, ó. Não, era Elisângela que estava aqui, que saiu. Alessandro já tem, a Nídia e a Mary. Vocês vão poder estar adquirindo, a Nídia e o José vão poder estar adquirindo o material didático, vão receber o livro e junto vocês vão receber esse exercício que é a Roda da Vida para Casais. Toda semana nós iremos abordar um assunto diferente e toda semana vocês vão ter exercícios para fazer. E aí, quando vocês fizerem, vocês vão encaminhar para a gente, que a gente vai explicar depois que o Roberto conseguir explicar a roda da vida. Exatamente. Alessandra e Regiane, como vocês vão fazer esse exercício e os outros casais? Vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão pegar, partindo de comunicação, vocês vão pegar uma folha em branco, vocês vão analisar qual é
a pontuação de nível de satisfação, de comunicação dentro do relacionamento de vocês. Portanto, vamos supor que o marido determine que o nível de satisfação é 8. Chegue à conclusão de que o nível de satisfação é 8. E que a esposa chegue e creia que o nível de satisfação de comunicação é 4. Vocês vão somar 8 e 4, 12 e vão dividir por 2, 6. Vão pegar na folha de papel, escrever número 1 e vão botar 6 e vão anotando. Cumplicidade, número 2, vão fazer a mesma coisa. Sexualidade, a mesma coisa. Gentileza, a mesma coisa. E assim sucessivamente até chegar ao nível de estresse, que é o último da roda da vida. E aí vocês vão pegar isso aqui e vão mandar para nós por e-mail, pelo WhatsApp, para que a gente possa colocar isso junto com o material de vocês. Porque a gente vai fazer uma pastinha para cada aluno. E cada pasta vai ter a resposta dos exercícios. E no final do curso, agora no início vocês vão fazer essa roda da vida. Aí no final do curso, vocês vão fazer ela de novo, né? Porque o único que a gente vai conseguir mensurar do início e o fim é a roda da vida. E durante o curso todo, vocês vão ter outros exercícios, vocês vão fazer e vão enviar para a gente. Que a gente vai traçando as metas para vocês. Aí o que acontece? Quando terminar o curso, a gente vai enviar todo esse material para vocês, cada um a sua pastinha. Por exemplo, a Nídia e o José vão receber a dela, o Alessandro e a esposa vão receber os deles, assim por diante. Exatamente. E para vocês poderem comparar o que vocês evoluíram, quais foram as respostas que vocês deram, o que precisa melhorar ainda, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. É exatamente isso. Ok, gente? Essa é a roda da vida que vocês vão ter oportunidade de estar fazendo. Eu preciso que vocês façam isso para poder estar participando da próxima aula. Vocês vão fazer isso durante a semana e a gente vai falar sobre isso pelo WhatsApp no privado. Me mandem isso no privado, não mandem em grupo, tá bom, gente? Eu costumo, agora para finalizar, eu vou fazer para vocês uma dinâmicazinha bem bacana que vai ilustrar bastante o que é uma comunicação assertiva. O que é comunicação assertiva? É aquela comunicação que a gente faz e dá certo, né? Que a gente tem e dá certo. Vamos supor que essa bexiga aqui, essa bola de assoprar, se chame o nosso saco cheio. E este palito aqui, este palito de dente aqui, se chame o nosso gatilho ou novo assunto abordado. Quando a gente faz palestra, muita palestra, a gente usa essa dinâmica, todo mundo pergunta assim, é para encher esse balão na quantidade que nosso saco está cheio? E a gente fala, pode encher, só que normalmente as pessoas estouram o balão. E aí o cônjuge olha assim, não percebe que o saco do outro cônjuge está tão cheio assim em relação a algumas coisas do casal. Aí depois a gente sempre dá uma outra bolinha para poder eles fazerem a dinâmica certinho. A ideia é a gente enche. E aí... Enche mais. Dá. Prepare-se. Tá bom, porque essa aqui é a pequena. Eu odeio encher bola, isso não tem noção. E aí, o que acontece? Ai, caramba. Ixi, deixa eu amar pra você. Ai, que medo de estourar. Depois que a gente enche... Depois que a gente enche a bola, a gente para pensar assim. Assim é o nosso nível de satisfação e insatisfação com o nosso cônjuge. Saco cheio. Tô de saco cheio, tô de saco mais ou menos. Então, normalmente a gente começa sempre um diálogo. E quando a gente vai começar o diálogo, a gente tem o assunto abordado. Aqui, ó. O assunto abordado, que é o palito de dente. Então, saco cheio,
assunto abordado. Quando o assunto abordado é um assunto que no meio dele a gente consegue administrar, pois sim. Tá vendo aqui, gente? Ó, Aí, ó. eu coloquei... Não, não precisa disso não. Isso, eu coloquei o palito, ou seja, o assunto abordado, tá? De uma forma... O que representa esse palito? O assunto abordado, ou seja, uma boa comunicação. De forma assertiva. De forma assertiva, e aí o saco começa a esvaziar. Ele está esvaziando, só que ele está esvaziando devagarinho. Ele não está estourando. Ou seja, ou ele se torna, ou o diálogo se torna um diálogo confortável e prazeroso, ou ele se torna um diálogo totalmente irritante e desprazer, né? Com desprazer. E aí o que acontece? Quando a gente tem um bom diálogo, onde ele se torna prazeroso, o saco nunca estoura. Ou seja, ninguém fica estressado. Agora, quando a gente tem aquele assunto abordado de forma que a gente não recebe bem as palavras ou responde de forma irada, o que acontece? Olha o que acontece. O saco estoura. O saco estoura. A gente nunca consegue manter um bom diálogo. É onde acontecem as brigas, as confusões, os problemas, as dificuldades no nosso relacionamento. Então, entenderam? O que a gente quer dizer para vocês hoje nessa lição é o seguinte: manter na nossa mente Provérbios 15:1, que é: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Que nós possamos sempre falar de forma calma, de forma branda e de forma que um possa entender e compreender e respeitar. E principalmente, mantenham respeito um pelo outro. Entre naquela coisa de quando a gente é criança, de enquanto um fala, o outro abaixa a orelha. É isso daí. Esperar, respeitar o diálogo, respeitar a conversa, nada de intrometer, nada de brigar, nada de discutir. Quando um estiver falando, ou se, por exemplo, expressando a sua opinião, a opinião que de forma que você não concorde, que você saiba escutar apenas. Só escuta. Depois que que o cônjuge falou, aí você fala, olha só, eu não concordo com isso, eu não vejo dessa forma. E quem está ouvindo também, saber ouvir. Porque muitas das vezes, quando alguém fala eu não concordo, é um gatilho... Fala assim, como assim você não concorda? Peraí, não é assim. Aí explode. Porque muitas das vezes quem manda aqui em casa sou eu. Nós, seres humanos, temos o hábito de achar que o nosso próximo tem que pensar como nós pensamos. E é onde acontecem os grandes problemas entre os casais, porque um quer que o outro aceite a forma dele de pensar. E nós somos diferentes. Mas isso é assunto para outra aula, nós vamos falar sobre isso. Eu só quero voltar lá no início da aula, para nós encerrarmos. Eu quero agradecer muito a vocês por terem participado dessa aula e quero voltar lá no início da aula, onde nós dissemos para vocês, onde nós podemos dizer para vocês, se você quer ter um casamento sólido, eu quero repetir isso para quem já ouviu e para quem ainda não ouviu. E para quem ouviu, firmar um pouco mais. Se você quer ter um casamento sólido, à luz da palavra de Deus, nós estamos aqui para ajudá-lo. Mas não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Nós nunca vamos conseguir fazer um omelete sem quebrar os ovos. Não se torna um campeão de natação sem pular na piscina. Lembra do que eu disse agora há pouco? Não se constrói um casamento. Para se construir um casamento sólido, é necessário aprender a viver juntos e muitas vezes desaprender para reaprender. E para tal, a ausência de julgamentos, ou seja, a ausência de julgar o próximo, de julgar o nosso cônjuge, ela é fundamental.
Pense nisso, tá ok? Uma nova fase na sua vida conjugal começa hoje. Prepare-se, pois às vezes é necessário uma tonelada de cascalho de informações para extrair 1 grama de ouro de percepção, aprendizado e conscientização. Então, aproveite os ensinamentos desse curso e pegue as pedras brutas, coloridas, polidas ou preciosas que encontrar no meio do caminho e utilize-as para transformar seu casamento em tudo aquilo que você sempre sonhou. Amém, irmãos? Essa a nossa aula de hoje. A gente abriu o áudio de vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, ok? Pode ficar à vontade para falar. Mário, eu não estou conseguindo abrir calma, o seu áudio. É porque a net dela que está dando o delay mesmo. Bom, queridos, para a Mary e para a Nídia, se vocês quiserem participar das próximas aulas, quiserem adquirir o curso, ok? Nós estamos à disposição de vocês. Depois vocês chamam a gente lá no privado e chame a gente lá no privado que a gente conversa, passa o link para vocês adquirirem o curso e com outros detalhes que vocês adquirirem, na verdade, um material didático, né? Aí nós passamos as outras informações para vocês. Ok, irmãos? Só quero deixar uma reflexão que está no nosso livro, que diz assim: respeitar o seu cônjuge é a maior prova de amor que você possa dar. Ou seja, respeite, tenha um bom diálogo, uma boa conversa e, principalmente, faça do momento em que vocês estiverem juntos um momento prazeroso, um momento de crescimento, um momento de aprendizado. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Oi. Ei, pode falar, Alessandro. Essa foi a primeira aula do curso. Essa é a primeira aula, tá vendo? Do livro que vocês receberam. Ok. Quer falar mais alguma coisa? A próxima a gente vai mandar o material didático para vocês da próxima aula, tá? A gente vai mandar durante a semana. Alessandra, você já tem o livro, você faz o exercício, tá? E, como o Roberto falou, faz a roda da vida, ó, tá vendo? E manda pra gente poder fazer a avaliação e já fazer a sua pastinha. Entendeu? E o livro tem outros exercícios internos, eu não sei se você fez. Se você fez, você e sua esposa fizeram e quiserem mandar pra gente, pode ficar à vontade. Nídia e Mari, se vocês adquirindo o livro, vocês podem fazer e mandar pra gente também, tá bom? Isso aí, gente. É isso aí, por hoje é só. Mais uma vez eu repito, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, quiserem falar alguma coisa, chama a gente lá no privado, tá? Chama a gente no privado lá no WhatsApp e a gente está à disposição de vocês, ok? Gostaram da aula? Espero que tenham gostado. Oi, a gente está ouvindo vocês. Pode falar, gostaram da aula? Tá cortando. É isso aí. Quando será a próxima? A próxima terça-feira. Terça-feira. A gente vai postar lá no grupo, eu vou ver como é que o pessoal... Se bem que na terça-feira é carnaval, né? Então, vamos ver com o pessoal se todo mundo vai estar disponível na terça-feira para a gente poder fazer a reunião na terça-feira, né? Porque terça-feira é feriado, né? Mas eu acredito que não vai ter problema, não. Né? Mas então tá, gente. A gente vai... Oi, pode falar, Alessandro. A gente vai se comunicando lá pelo grupo. Isso, a gente se comunica lá no grupo. Vamos orar para a gente estar encerrando. Senhor Deus, misericordioso Pai, graça te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, por nos usar para levar
a tua voz até essas famílias que querem ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, Senhor. Ó Deus misericordioso, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada família que aqui está neste momento, Senhor. Cada família representada aqui, Senhor. Cada família dê discernimento, entendimento, sabedoria a cada esposo, a cada esposa, para que possa conduzir essa jornada que a eles foram dadas por ti, Senhor. Que é de administrar uma família, de administrar um casamento, Senhor, e levar até o último dia de nossas vidas, Senhor, com prazer, com alegria e com felicidade, Senhor, pois é isso que o Senhor quer de nós, Senhor. Derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém e amém, Senhor. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só mandar lá no WhatsApp, no particular, no privado, que a gente pode estar ajudando, auxiliando vocês lá, ok? Fiquem à vontade, boa noite e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau.